Casa Assombrada de West Hobart. West Hobart é um bairro localizado na Tasmânia, na Austrália. Ao longo dos anos, dezenas de relatos de supostas assombrações, aparições de fantasmas e outras atividades paranormais foram feitos por turistas e moradores da região. E, sinceramente, não é difícil entender o porquê. West Hobart é uma área antiga, com um clima naturalmente sombrio e uma atmosfera que pode parecer assustadora para muitas pessoas. Como costuma acontecer na maioria desses casos, muitas dessas histórias acabaram se revelando falsas ou sem provas suficientes, o que indica que eram apenas boatos ou invenções. Porém, ao que tudo indica, pelo menos uma dessas histórias possuía um fundo real. No final dos anos 80 e meados dos anos 90, começaram a se espalhar rumores sobre uma casa em West Hobart que seria tão assombrada que teria levado seus moradores à loucura. No início, os boatos causaram grande alvoroço na cidade e os moradores faziam de tudo para se manter longe da suposta casa assombrada. Meses depois, as autoridades decidiram investigar e finalmente entenderam o que realmente estava acontecendo. Apesar de os moradores realmente estarem apresentando sinais de insanidade, isso não tinha relação com fantasmas ou espíritos, mas sim com uma planta chamada datura. Uma videira dessa planta crescia nas árvores acima da casa e suas folhas caíam dentro do reservatório de água da chuva da família. Sem perceber, eles consumiam microdoses da substância diariamente. Aos poucos, começaram a sofrer alucinações, delírios e perda de sanidade. A datura é uma planta da família das beladonas, também conhecida como erva do diabo ou trombeta do diabo. Apesar da aparência inofensiva, possui efeitos alucinógenos extremamente fortes. Historicamente, foi utilizada por tribos indígenas americanas em rituais espirituais e também pelos astecas como anestésico em sacrifícios. Em doses altas, pode causar paralisia e até morte. Hoje é reconhecida como altamente tóxica e perigosa. Cropsey, a lenda de Staten Island. Se você voltasse aos anos 70 e passasse um tempo em Staten Island, em Nova York, provavelmente ouviria falar da lenda de um homem chamado Cropsey. Segundo a história, ele era um sequestrador de crianças que teria perdido o próprio filho e, tomado pelo desespero, passou a raptar outras crianças. Dizia-se que ele possuía cicatrizes, queimaduras e um gancho no lugar de uma das mãos. O que parecia apenas uma lenda urbana acabou tendo uma base real. Um homem chamado Andrew Rand, nascido em 1944, mudou-se para Staten Island nos anos 60 e trabalhou em uma escola para crianças com deficiência. Ele foi preso em 1969 por tentativa de ataque contra uma menina. Após sua libertação, diversos desaparecimentos de crianças começaram a ocorrer. Durante anos, ele foi suspeito em vários casos, mas faltavam provas. Em 1987, finalmente foi condenado pelo sequestro e assassinato de Jennifer Schweiger. Posteriormente, outras evidências o ligaram a crimes semelhantes, consolidando a ligação entre a lenda e a realidade. O Eremita do Maine, o Vale de Kennebec, no estado do Maine, é conhecido por suas belas paisagens naturais. Porém, entre os anos 80 e início dos anos 2000, mais de 1000 invasões a cabanas foram registradas na região de North Pond. Os moradores não sabiam quem era o responsável e passaram a chamá-lo de Eremita de North Pond. Em 2013, a polícia finalmente capturou Christopher Thomas Knight, um homem que viveu sozinho na floresta por cerca de 27 anos. Ele sobrevivia roubando comida e utensílios das cabanas. Não mantinha contato com ninguém. Não acendia fogueiras e se movia apenas à noite. Disse que não conversava com outro ser humano há décadas. Foi condenado a alguns meses de prisão e, após cumprir a pena, voltou a viver de forma discreta. Purple Aki, Inglaterra. No final dos anos 80 e 90, surgiram rumores na Inglaterra sobre um homem musculoso, conhecido como Purple Aki,
que abordava jovens pedindo para tocar seus músculos. Muitos acreditavam ser apenas uma lenda bizarra, mas ele realmente existia. Seu comportamento causava desconforto e levou a diversas acusações de assédio. Um episódio trágico envolvendo a morte acidental de um adolescente que fugia dele aumentou ainda mais sua notoriedade. Ao longo dos anos, Aki foi preso diversas vezes, mas sempre acabava sendo solto. Lee Loyon, a figura misteriosa da Suíça. Na Suíça, desde o início dos anos 2000, moradores relatavam encontros com uma figura humana, usando máscara de gás e roupas escuras em uma floresta próxima à cidade de Maules. Ele ficou conhecido como Lee Loyon. Em 2013, uma fotografia foi publicada em jornal, tornando o caso famoso internacionalmente. Meses depois, roupas e uma carta foram encontradas na floresta, sugerindo que a exposição midiática teria forçado a figura a desaparecer. Sua verdadeira identidade nunca foi confirmada. O Homem-Coelho, Estados Unidos. Nos anos 70, moradores da Virgínia e de Washington começaram a relatar encontros com um homem vestido de coelho que ameaçava pessoas com um machado. Embora muitos detalhes sejam claramente exagerados, a história teve origem em um caso real de um homem que lançou um machado contra um carro. Com o passar do tempo, a narrativa ganhou elementos fantasiosos e se tornou uma das lendas urbanas mais famosas da região. A ponte onde ocorreram relatos ficou conhecida como Bunnyman Bridge, hoje um ponto turístico. Essas histórias mostram como fatos reais, medo coletivo e imaginação popular podem se misturar e criar lendas que atravessam gerações. Algumas têm explicações racionais, outras permanecem envoltas em mistério, mas todas continuam fascinando pessoas ao redor do mundo.